E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a análise rápida é sobre o Bradesco, BBDC3, BBDC4, sobre o quarto trimestre de 2020 e o ano de 2020. Bora lá? Antes, aquele aviso que esse conteúdo é 100% de caráter educativo, não envolve nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção de ativo, e o investidor deve considerar o seu perfil de risco e fazer uma análise mais aprofundada se ele quiser investir no ativo. Falando um pouco do Bradesco, já tem 78 anos, é uma empresa que está há 44 anos listada na Bolsa. Ele é um dos maiores bancos, né, do setor privado aqui do Brasil. Ele tem hoje 6,55% do total do Ibovespa. Ele está no segmento de listagem de nível 1. As ações ON têm 100% de tag along, as ações PN têm 80% de tag along e o free float das ações ON é de aproximadamente 29% e da PN de 97%. Os sócios majoritários, né, tem a grande maioria em ações ON, como sempre. Então, se você quer ser sócio, compre a final 3 e não a final 4. Olhando a avaliação dos consumidores, o Reclame Aqui é de 7,7 de 10, ele é classificado como bom, e na Glassdoor, que é a avaliação dos próprios funcionários, de 3,8 de 5, também é um grau bom. Então, trabalhadores, bora para o quarto trimestre do Bradesco. Então, trazendo aqui um contexto macro, né, eles trouxeram muito ponto aqui da pandemia, o quanto foi afetado, teve impacto no PIB negativamente justo no primeiro trimestre, onde foi o maior impacto. Teve um grande aprendizado, né? Ele coloca aqui, isso é legal, que eu também concordo, é que teve um grande aprendizado aí com a primeira onda da pandemia, né? E a gente deve levar um impacto menor aí na economia e novos estímulos fiscais devem ser limitados também, evitando grandes impactos no futuro aí nas contas públicas e nos preços dos ativos, né? Um outro ponto bem interessante que ele coloca também é a questão da vacinação. A gente vê que ela tende a aumentar, né, ganhar uma atração aqui e nos próximos meses ajudar a recuperação das atividades e a gente voltar à normalidade. Um outro ponto também que ele traz é a questão da aceleração da inflação, que a gente vê aqui no gráfico, né? Então, hoje o IPCA, essa linha vermelha aqui, ele está aqui em cima, então a inflação está lá em cima, enquanto a Selic está aqui embaixo. E ele já traz aqui que a tendência é até julho de 2021, aqui até o fim do ano, na verdade, as duas se encontrarem, a gente ter uma Selic um pouco acima aí da inflação, porque não dá para ficar muito tempo mantendo dessa maneira. Então ele vê também a redução da atração da forte retomada dos empregos, mas com pouco impacto aí sobre a expectativa de crescimento do PIB de 2021. Então ele trouxe aqui, né, um lucro líquido recorrente de 6,8 bi, um crescimento aí de ano contra ano de 2,3%. Então ele trouxe aqui um ROI de 20%, ele traz, né, que ele caiu 1,2% ano contra ano. Ele trouxe um ponto bem relevante aqui, a questão da carteira expandida, onde ele aumentou 3,4% em relação ao TRI e 10,3% em relação a 2019, com 687 bilhões a mais na carteira expandida. Isso para o longo prazo é interessante, a gente vai ver mais para frente que os bancos esse ano, no geral, né, eles acabaram diminuindo os riscos aí, então eles tomaram crédito de bons pagadores, então também as taxas são um pouco menores, isso impactou também o resultado de todos os bancos no ano, mas a gente vai ver aqui o resultado do Bradesco, ele vem bem forte aí, acima da expectativa. E ele traz aqui um ponto, né, da redução das despesas em 3,2 bilhões, 9,3% aqui, quase 10% em relação ao ano de 2019. Porém, a gente vai entrar mais no detalhe lá, ver que a redução da despesa ainda não foi tão forte assim, deveria ter sido um pouquinho mais, mas está no caminho. Os PDDs dele, ele trouxe que em 2020 ele reduziu 25 bilhões em PDD, porém ele ainda fechou o ano acima, né, do que era o planejado versus 2019. Depois mais para frente eu vou mostrar para vocês direitinho. Falando do ROI, o ROI anual ficou abaixo do que ele era em 2019, do que foi em 2018 também. Então, em 2019 ele estava na casa dos 20%, ele caiu para quase 15%, aqui um pouco menos de 15%. Porém, quando a gente olha o ROI trimestral, a gente vê que o quarto TRI de 2019 estava com 21,2, no terceiro TRI de 2020 estava com 15, ele subiu para 20 aqui no quarto TRI. Então, quer dizer que ele teve uma retomada e isso é positivo. Falando um pouco aqui daquela carteira de crédito expandida, né? Então, olhando no total, ele cresceu 1% ano contra ano. E a origem dos créditos, né? 9% em queda em relação à pessoa jurídica e as pessoas físicas cresceu 15%. Aqui a gente vê, né, a despesa por PDD, então ele manteve praticamente em linha aí com o que ele gastava nos outros tris de 2019, né? Na faixa dos 2,2 a 2,6%, ele fechou o ano com 2,7%.
E os PDDs em si, a provisão para devedores duvidosos. A gente teve um crescimento bem expressivo de 2019 para 2020, muito por conta da pandemia. A gente sabe, no início, os grandes bancões como Itaú, Bradesco, tudo, eles elevaram o PDD lá em cima, então, que é a chance do banco tomar calote em cima do crédito. Ele emprestou aí para as pessoas jurídicas e pessoas físicas. Olhando então, né, a provisão em 2020 incorpora expectativas de perda futura, por isso relacionada à pandemia, foi o que eu trouxe aqui. Então, a tendência deles é a normalização de custo de crédito a patamares similares em 2019. Então, no final do vídeo eu vou trazer aqui para vocês também o que eles esperam para 2021, como que vai estar esse indicador. E o volume total de provisões, né, reflete diferentes cenários, inclusive o cenário diverso que eles consideram aí de uma possível perda dos créditos que eles fizeram. Então, falando um pouco aqui do índice de inadimplência, né, de 90 dias, a gente vê que do total, em março de 2019 ele estava em 3,3, em dezembro de 2019 também 3,3, e ele chega aqui na faixa de 2,2, muito por conta também da prorrogação desses créditos, né? Então, se você prorrogou, a pessoa não precisa pagar hoje, não é inadimplência. E as inadimplências de curto prazo, de 15 a 90 dias, também, né? Teve aqui de dezembro de 3,6 para 2,8 em dezembro de 2020, muito por conta dessa prorrogação também. Falando um pouco aqui dessa carteira prorrogada, né? Então ele prorrogou, mas vamos entender qual é o risco. Então, 92% dessa carteira prorrogada é sem histórico de atraso nos últimos 12 meses anteriores. Então eles fizeram um levantamento. Para quem eles fizeram essa carteira prorrogada, ele não tem um histórico de atraso nos últimos 12 meses, antes da pandemia. E o rating, né, a classificação aí foi de A a C e com 70% de garantia real, que ele traz de receber esse retorno de volta. Então, quando a gente olha também o saldo por produto aqui em bilhões, boa parte vem do imobiliário. Trazendo um pouco aqui das receitas de serviço, a gente vê, né, quando vem aquela guerra das fintechs e dos bancos digitais, igual eu já falei nos vídeos anteriores do Santander e do Itaú. Quem quiser dar uma olhada aqui em cima, eu vou colocar a playlist para vocês assistirem as análises rápidas do quarto TRI 2020. Então, sobre conta corrente, né, no ano contra ano, ele cresceu 2,9%. Então quer dizer que ele ainda continua ganhando dinheiro aí desses serviços aí de conta corrente, coisa que o reflexo era dos bancos digitais vir atrapalhar. A gente não está vendo muito isso, né? A gente não viu isso no Itaú, não vimos muito isso também no Santander, só um pouquinho. Mas no Bradesco e Itaú aqui a gente está vendo que eles tiveram um crescimento aí de receita em relação a esse ponto. E eu trago aqui os clientes correntistas, né? Do quarto TRI de 2019 era de 30,1 milhões, subiu para 32,3, né? Ele teve um aumento aqui. Falando um pouco das despesas operacionais, então ele caiu 9,3 em despesas operacionais ano contra ano, isso é bem forte. Quando a gente olha para despesa administrativa, ele trouxe que é 7,7 e despesas pessoais de 6,1. Então, olhando aqui o total de despesas operacionais, a queda de ano contra ano deu 5,3. Porém, quando a gente olha aqui, muito vem relacionado o quê? Aos fechamentos das agências, né, e os pontos de atendimento, que no quarto TRI de 2019 era de 9.406. Quando a gente olha para agora é 8.840. Então reduziu aí bem forte. E o número de funcionários ele reduziu de 97.329 para 89.575. Isso aqui é um ponto bem legal, né, da digitalização dos bancos. Quando a gente está falando de digitalização dos bancões, é um movimento mais lento realmente. Muita gente fala que eles estão demorando, tal, mas é porque a gente está falando de uma mudança bem drástica. Tem que fechar agências, demitir funcionários, fazer toda a tratativa. Não é bem assim. Também não pode tomar um movimento muito brusco, né? Tem muitos clientes ainda que preferem ir em agências. Eu conheço pessoas que não utilizam aplicativos até hoje, têm receio e continuam indo em agência. Eles vão ter que manter, sim, mas sim, eles têm que fazer essa movimentação. E aqui a gente traz, né, o crescimento de 2019 para 2020. Teve um crescimento de 22% nas transações mobile. Quando a gente olha os clientes digitais, cresceu 15%, né, dezembro de 19 para dezembro de 2020, as transições em caixa. Isso é bem interessante, né? Teve uma queda de 62%, mas a gente tem que levar em consideração que esse ano de 2020, boa parte do tempo as agências ficaram fechadas e muita coisa ficou fechada. Então a gente tem que ver como é que vai ser de 2020 para 2021, se vai continuar caindo ou não, se ele vai ter uma retomada. E as aberturas de conta, né, pelo mobile cresceu 164%, um incremento aí bem forte dessa parte de digitalização, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica. Então, falando aqui um pouco só do índice de Basileia, né? Para quem não sabe, os bancos utilizam o índice de Basileia, que é o quanto ele pode se alavancar. Então, a gente vê que está bem controlado aí. Dezembro de 2019 estava no 16,5%,
ele está dentro dos 15,8, então está bem tranquilo em relação a isso. Falando um pouco aqui, né, da parte do cliente, no centro das decisões, é bem bonito aqui que todos eles trazem, que é focado 100% no cliente e tal, mas a gente sabe que tem muito a melhorar ainda. A gente já viu ali no site do Fundamentei a classificação dos clientes, né, em relação ao Bradesco, então ele está com índice bom, sim, mas dá para melhorar, tá com uma nota 7 e pouco, dá uma nota máxima de 10. Então, vamos ver se eles focam realmente aí no cliente. Um ponto da transformação digital é a Ágora, né? Para quem não sabe, ela é a corretora do Bradesco, né, de investimento, seria tipo uma XP, porém do Bradesco, né? Mas ela ainda vem um crescimento, ele veio num crescimento expressivo de 2019 para 2020, porém a gente vê já aí a retomada do TRI aí, do terceiro TRI versus o quarto TRI, ele cresceu bem pouco aqui o número de contas, né? Então vamos ter que acompanhar aí para ver se eles conseguem crescer esse ponto da parte digital em cima da parte de investimentos. Falando um pouco, né, do ASG, da parte sustentável deles, então eles trazem o Green Bond aqui do Bradesco, onde eles focam, né, bastante na parte de energia renovável, transporte limpo, os prédios verdes, né, e as energias renováveis. Então ele foca em energia renovável, compensação de carbono. E tem um ponto bem legal aqui que é o plano da Amazônia, né, que como eu já falei no vídeo do Itaú e do Santander, eles também vêm com essa parte de ESG. O Bradesco, Itaú e o Santander estão juntos aí no desenvolvimento sustentável da região. E falando aqui um pouco, né, do realizado 2020 para o guidance de 2021, quando a gente olha aqui os PDDs, que é um grande impacto que ele tem, então 2020 ele fechou com 25,8 e ele quer voltar na normalidade dos 14, aí entre 14 e 17, 14 ali seria o número de 2019. Então se ele voltar, vai trazer essa diferença aí para dentro da companhia. E um ponto que vale ressaltar aqui é o resultado das operações de seguro, né? Que esse ano veio bem impactado aqui com 18,1% negativo e vale ressaltar que dentro do Bradesco isso representa de 30 a 35% aí de todo o faturamento do banco, né? Então ele tende a retomar aqui para o positivo e voltar para 2 a 6%, que seria um golaço também para o ano de 2021 para o Bradesco. Então, trabalhadores, para fechar aqui um resumo, né? Puxando os dados do site do Fundamentei, patrimônio líquido em relação a 2019 teve um aumento, né, para 143 bilhões. O lucro líquido teve um recuo aí de 21 bilhões para 16,5. A margem líquida aumentou de 17% para 21, que é bem bom. Apesar, né, do lucro líquido aqui ter caído, né, quando a gente olha na pandemia e depois, como eu já mostrei já anteriormente, se você tira a provisão de PDD e iguala a 2019, ele teria aqui um lucro líquido maior, né, positivo aí em relação a 2019. Quando a gente olha o ROI, teve uma queda de 16 para 12%. O PDD subiu de 14 bilhões para 22 bilhões, porém ele já tirou bastante boa parte aí do PDD e ele já informou, né, que a ideia em 2021 é para voltar para os 14 bilhões. Os proventos parece que veio baixo, mas como eu mostrei para vocês, vai ter toda a parte de bonificação, manter os juros sobre capital e os dividendos, então isso daqui foi o reflexo de 2020, de 9% do payout, mas vai entrar todos esses pontos que é provisionado de 2020 para pagar agora. E o resultado do Bradesco, então, né, veio um resultado bom e foi acima do esperado pelo mercado, tanto é que hoje, no dia 4 de fevereiro, um dia depois deles lançarem o resultado, né, do quarto tri do fechamento do ano, as ações subiram 3% aí no fechamento de mercado. Então, trabalhadores, se vocês gostaram do vídeo, estão gostando das análises que eu estou trazendo no canal, deixe seu like, ative o sininho para você ser notificado sempre que tiver um conteúdo novo e a gente traz vídeos novos toda semana aqui no canal e se inscreva no canal. Valeu, trabalhadores, obrigado.